E sejam bem-vindos a mais uma conversa de quarta em forma de live. E hoje escolhi falar sobre esse sintoma que aparece muito aqui no consultório. Boa noite para quem está chegando. Vamos conversar hoje sobre sinusite. O que o seu corpo está tentando dizer? Vocês sabiam que pode ter sim alguns fatores emocionais, boa noite, sobre esse sintoma que muitas pessoas sentem e que não sabem, que passa o ano inteiro reclamando dessa sinusite, aí já se tornou uma sinusite crônica e não entende o que pode estar por trás deste sintoma. Boa noite para quem está chegando. Quem puder falar como é que tá o som, tava um barulho aqui, mas eu acho que não está incomodando. E a imagem também, por favor. Então, vamos falar sobre esses sintomas. Se tiver alguém aqui que sofre com sinusite, também pode me avisar se já passou por isso. Eu já tive algumas crises de sinusite há um tempo atrás. Graças a Deus tem muito tempo que eu não tenho. Mas o que eu sentia, né? Como que era esse sintoma? Eu sentia muita dor nessa região, aqui também. E quando batia, até o vento, se eu fosse na rua, era uma dor insuportável. Fora a quantidade de secreção que acaba saindo. Então, antes de falar um pouco sobre o que pode estar por trás da sinusite, vamos pensar, vou explicar um pouco para vocês, eu não sei se todos aqui sabem, mas a sinusite é uma inflamação, né, desses seios da face e que pode ser causada, além dessa parte emocional que eu quero trazer para vocês hoje, pode ser causada por alguma infecção, alguma alergia, alguma mudança climática. Quem mora aqui em Brasília, né, quando o tempo aí tá muito seco, essas mudanças de climas por aqui é algo que as pessoas adoecem com muita frequência. Então, acredito que muitas pessoas que estão aqui já passaram por isso, né? De ter uma boa noite, tudo bem? Por isso, pela questão da sinusite. Tá bom, então é isso, Débora, o que é a sinusite, né? Mas o que o seu corpo pode estar dizendo? Tá subindo aqui os comentários, não tô conseguindo ver. Daqui a pouco deve voltar ao normal. Mas eu tento aqui, se não for subindo, eu vejo. Depois vocês vão mandando aí. Porque parece que deu uma travadinha aqui. Mas eu acho que na live tá tudo ok, né? Se alguém puder me confirmar. Então, o que o seu corpo, né, pode estar dizendo? Então, além dessas questões que eu falei para vocês que podem ser a causa, a sinusite também podem ter fatores emocionais. Então, quando nós passamos por alguns fatos, alguns conflitos em nossas vidas, o certo é o corpo passar por isso e ele já conseguir fazer essa limpeza aí, né? Não deixar nenhuma marca. Só que muitas vezes são muitas coisas que nós passamos ao mesmo tempo, tem momentos que aparece tudo de uma vez, e aí esse tipo de coisas o corpo às vezes ele não consegue lidar sozinho, e aí ele vai acumulando, até que transborda aí e vira algum sintoma, alguma doença. E com a sinusite não é diferente. Então, além dessas causas, nós temos sim as causas emocionais, alguns conflitos que nós vivenciamos e que de alguma forma podem sim influenciar. O conflito principal, quando se fala de sinusite, então nós precisamos pensar, quando nós queremos olhar para esse fator emocional, algo que você passou, alguma situação, precisamos entender qual que é a função daquele órgão. Então, se está ligado aqui e o nariz, nós vamos o quê? Sentir o cheiro. Então, nós podemos pensar também qual foi a situação que você vivenciou antes de aparecer esse sintoma que não te cheirou bem. Então, é esse o fato mesmo, algo ou alguém que não te cheirou bem. Aquela situação, nossa, isso não está me cheirando bem. E isso pode sim ter a ver com o desenvolvimento aí da sinusite que você está sentindo. Porque é isso, você sentiu alguma coisa que não foi, alguma situação com alguém. E aí quando você passa por esse conflito,
corpo está ali tentando lidar, vem esse sintoma. Então, e aí, fez sentido para algum de vocês ou não em relação a isso? E qual outro tipo de situação que pode estar ligado também com esse sintoma da sinusite? Você ficou com raiva de alguém bem próximo de você? Alguém que você tem mais contato, alguém que estava ali, ó, cara a cara com você? Isso também pode ser um conflito que está por trás desse sintoma da sinusite. Pode estar também relacionado a quando alguém que está ali, ó, invadindo o seu espaço, algo que mexeu no seu espaço e que de alguma forma está te incomodando, alguma coisa ali bem próxima. Acho que agora voltou aqui, questão dos comentários. E outras experiências também que nós vamos vivendo aí ao longo dos nossos dias e que pode também estar relacionado a essa questão com a sinusite, são os relacionamentos que te sufocam. Você vive algum relacionamento que está te sufocando e vive aí com esse conflito de sinusite, que já não sabe mais o que fazer? Pode sim estar ligado a isso também. Você precisou passar por algum tipo de mudança de casa, mudança de emprego, mudança de cidade, e que de alguma forma isso não está te tirando bem, não fez bem para você, você não sabe como que vai ser, e isso também pode estar relacionado a esse conflito que causou aí essa sinusite. E também tem as questões que algum ambiente que você está vivendo, por exemplo, no seu lar, algum contexto com injustiça. Isso também é algo que você está presenciando e que não está te fazendo bem. Então, olha só a quantidade de coisas que pode estar influenciada. Mas o principal fato, que é bom você sempre olhar de uma crise de sinusite, é mesmo entender essa função. Então, isso aqui é sentir o cheiro. Então, o que você, qual situação, qual pessoa que não está te cheirando bem essa situação, ou está com essa pessoa. Então, isso pode estar mais relacionado principalmente aí com esses sintomas. E aí, quando eu falo desses conflitos, muitas vezes algumas pessoas que quando a gente já consegue entender o que passou, e aí você já começa a ter consciência, o nosso corpo ele já consegue ficar mais fácil para ele conseguir se recuperar. Só que muitas vezes você não vai conseguir fazer isso sozinho. E aí é o que acontece quando os pacientes me procuram aqui. Aqueles pacientes que chegam, ai Débora, muitos falam, não sei se você consegue me ajudar nessa parte, mas eu tenho uma sinusite crônica que eu já tomei antibiótico, já inalei, já usei várias coisas, já mudei algumas coisas na minha casa e mesmo assim eu não consigo me livrar dela. E aí que entra o meu trabalho, que aí eu vou procurar essas informações que eu estava falando para vocês, que tipo de situação que essa pessoa vivenciou e que de alguma forma ela ainda não conseguiu superar isso. Ainda está registrado aí no seu corpo. Essas gavetinhas ocultas que o corpo vai deixando guardadinho ali até ele conseguir resolver. E é exatamente aí que eu vou mexer para ajudar nesse processo de reconhecer o que fez mal para você e de uma vez por todas conseguir liberar isso. Então, muitos pacientes, hoje mesmo apareceu um paciente aqui, a gente estava conversando sobre alguns sintomas, algumas queixas de quando ela me procurou, e ela ainda falou, Débora, se tem uma coisa que eu nunca mais senti, foi a sinusite. E eu não passava um ano sem tomar, por exemplo, umas 2 vezes de antibiótico no ano por conta desse sintoma. Então, sim, é possível, nós podemos sim ajudar aí nesse sintoma. E outra dica para vocês, né, que eu sempre gosto de trazer também, é a dica aí de óleos essenciais, que quem me conhece sabe que é a minha farmacinha, é sempre a minha primeira opção. Quando eu tô com algum sintoma, alguma queixa, eu vou sim para os óleos essenciais e com a sinusite não é diferente. Então eu trouxe para vocês hoje 3 óleos essenciais que eu quero falar, que são maravilhosos para sinusite, mas tem um que é o meu preferido. E por falar em óleos essenciais, só abrir aspas aqui para poder falar com vocês, que agora toda quarta-feira às 13 horas, eu estou me reunindo, nossa, fugiu a palavra.
Estou aqui, meu Deus do céu, estamos aqui fazendo encontro, vou falar assim, já que a palavra fugiu. Eu, a Manuela e a Andresa, nós estamos fazendo live toda quarta-feira às 13 horas, uma conexão essencial. Nós estamos trazendo para vocês dicas de óleos essenciais para os assuntos do dia. E nós estamos também, hoje, além desses óleos essenciais, eu falei de algumas dicas também que eu uso nos meus rituais pela manhã. Eu já coloquei nos stories sobre esse tema de hoje, a live. Então é só vocês clicarem e assistir, é uma live rapidinha e com dicas maravilhosas. Então quarta tá sendo um dia de lives por aqui, né? Então, só para fechar aspas aí para poder falar isso com vocês. Então vamos voltar aqui. Quais óleos essenciais que eu gosto de indicar para quem está com sinusite? O óleo de eucalipto, ele é muito bom para essa parte respiratória, então ele ajuda muito também nessa questão de sinusite. E aí você pode colocar no seu difusor, né, aromatizador, para poder sentir o cheirinho desse óleo aí. O Brief, que ele é um blend de óleos essenciais voltado somente para essa parte respiratória, ele é bom para asma e para a parte de sinusite também. Mas o meu preferido para isso, que eu indico muito, vou até mostrar não, que eu não trouxe aqui, mas eu vou falar para vocês como que vocês podem utilizar esse óleo para sinusite. Se alguém tiver aí, ó, cheio de secreção e tiver esse óleo em casa, já faça isso hoje, depois me conta, que é muito bom. É o hortelã-pimenta. O hortelã-pimenta, ele é muito, muito bom para quem tá com sinusite. Então, as formas que eu gosto de utilizar, que eu gosto de indicar para quem tá com sinusite, então eu pego aqui o óleo, ó, aí eu gosto de colocar uma gota na palma da mão, e aí eu vou pegar o meu dedo indicador, e aí eu pego esse olhinho aqui, e aí eu vou fazer o que, ó? Eu passo ele no céu da minha boca. E ó, eu esfrego o restinho que sobrou aqui e eu faço assim, ó. Cuidado com a região dos olhos, porque ele é um óleo muito forte, para que depois você não fique aí lacrimejando ou até ardendo mesmo. E aí, ó, eu puxo. Sempre que você for fazer essa forma de utilizar os óleos essenciais, você faça essa conchinha e você sempre puxa o óleo, puxa a respiração pelo nariz e depois solta pela boca. Porque às vezes tem pessoas que vão, ó, puxa e solta tudo pelo nariz. Aí as gotículas que eu acabei de inalar, eu posso acabar jogando pra fora. Então, ó, puxa pelo nariz e solta pela boca. E aí você pode puxar e soltar e fazer isso algumas vezes. O cheiro dele, ó, maravilhoso. Vai chegar o dia, né, de colocar um cheiro aqui, vocês já sentirem aí. Muito, muito bom e ajuda muito para essa questão da sinusite. Outra dica maravilhosa para quem está com muita secreção. E na hora que você fazer isso aqui que eu ensinei, às vezes você pode sentir arder um pouquinho, mas pode ficar tranquila, normal, e você vai sentir muitos benefícios. Outra forma que eu gosto para quem está com muita secreção, você vai pegar um recipiente aí com água e você vai colocar água bem quente. E você pega uma toalha e aí você vai fazer o seguinte, você vai chegar próximo desse recipiente, cuidado, né, claro, para não se queimar, mas você vai já sentir aquele vapor. E você vai pingar duas gotinhas, pode pingar umas 2 gotinhas de hortelã-pimenta aí, e você coloca, e aí você abafa, você vai pegar a toalha e cobrir aqui a sua cabeça para poder abafar esse recipiente. E você vai fazer o quê? Esse vapor, ele sobe com hortelã-pimenta, ele vai entrando de uma forma, e aí você vai respirando. Se ficar sensação de que vai sufocar, sai um pouquinho, respira, volta e faça isso enquanto a água estiver quente, você aguentar. Já deixa um lencinho aí do lado, porque você vai ver a quantidade, não sei se aqui alguém já fez isso, vai ver a quantidade de secreção que sai. É maravilhoso para expectorar. Então façam isso e vocês vão perceber como que é bom e como ajuda, né, nesse processo. Ai, bom demais esse cheirinho. E então, né, eu já falei para vocês do meu trabalho, que eu posso ajudar, dos
óleos essenciais aqui que eu trouxe para vocês. Então agora, né, outra coisa que eu também gosto de observar muito nos meus pacientes que tem também esse tipo de infecção de forma recorrente é como que está o seu corpo no geral, como é que estão os nutrientes, como é que está a parte da imunidade. E aí eu começo, né, a avaliar esses exames dos pacientes para ver se existe algo que está precisando suplementar, porque aí a gente pode melhorar a sua imunidade. Tá precisando de o quê? De uma vitamina D, de um zinco, de um ômega 3, e aí eu consigo ajudar também os pacientes nesse processo. Porque tem pacientes que, por mais que nós vamos tratando isso, nós também precisamos, além dessa parte emocional, além dos olhos, nós também precisamos observar como que está a imunidade, se está faltando algo ali naquele corpo para que não está deixando essa imunidade melhorar. Então, eu espero que tenha ficado claro aí para vocês essa questão de que, além desse sintoma físico aí, além desse sintoma, existe uma causa, que é o principal. A medicação ajuda, vai melhorar ali os seus sintomas, mas se a gente não tratar a causa, o seu corpo pode sim ser recorrente com isso e aparecer aí esse sintoma com frequência. Então, se vocês sofrem com sinusite crônica, precisa de ajuda, entendeu que algum desses conflitos aí que eu falei fez sentido, ou você está passando por isso agora, entre em contato, vamos agendar uma sessão e vamos entender aí melhor o que seu corpo está querendo dizer. Porque quando nós aprendemos a escutar o nosso corpo, é muito diferente. Então, obrigada por vocês estarem aqui em mais uma live. E até semana que vem. Fiquem com Deus. Se tiverem algum sintoma que vocês também queiram que eu fale aqui com vocês essa conversa de quarta, podem me mandar, porque aí eu vou trazer também, como eu trouxe hoje, né? Qual é o conflito que pode estar por trás, quais óleos essenciais que vocês podem utilizar para esse sintoma e o que mais que a gente pode fazer para ajudar aí nesse processo, tá bom? Fiquem com Deus e até semana que vem.